A paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos, uma boa noite de sábado. Estamos aqui agora para mais uma aula do curso Reino de Deus, uma nova vida aliançada. Vocês já tiveram uma aula de terça-feira com o pastor Rafael sobre o domínio do Reino de Deus. Nós, a partir desse momento, estamos entrando nessa temática do Reino. Como todas as aulas, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, te damos graça por a oportunidade de continuar estudando a Tua Palavra, o conhecimento sobre o Teu Reino. Pai, nos fortalece nesse momento, que Teu Espírito Santo, o verdadeiro professor, nos guie, Pai, por a Tua Palavra, pelo desejo, Pai, de aprendermos mais de Ti, de Te conhecer mais, Pai. Ser conosco nessa noite, abençoa a nossa igreja, nossos pastores e dá-nos assim uma aula profícua. É o que eu lhe peço em nome de Jesus e desde já te agradeço. Amém. Então vamos, meus irmãos. Vocês vão perceber que na apostila o título Governo de Deus talvez não apareça aí na página 79 de vocês, mas o item 16, que é relativo a ele vai andar a partir da página 79, ao qual o tema que nós vamos conversar hoje, sobre o governo de Deus, ou o governo no reino de Deus. Bom, o versículo-chave para nós aprendermos, e que nós vamos caminhar e embasar esse tema nesse dia, é Isaías 9, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. E eu vou ler pausadamente e vai aparecer para você na tela, tá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Amém? Então, essa é, próximo slide, por favor. Essa é a nossa base bíblica, né? E logo no início do livro de Isaías, nós já podemos comparar, né, fazer uma aproximação com o anúncio do anjo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 11, quando o anjo anunciou no entardecer aos pastores que havia nascido o Salvador. Dois termos aqui nós vamos parear eles, né? Que é quando ele diz lá em Isaías, o profeta Isaías diz: nos nasceu, né? Nos nasceu. E Lucas nós vamos encontrar lhes nasceu, ou seja, de qualquer modo nós percebemos aqui algo que é um presente, né? Nos nasceu, Isaías já humanamente falando, né? E o anjo diz, lhes nasceu, até porque a condição dele não era humana, né? Do anjo. O que quer dizer isso? Duas coisas: temos que aceitar que por meio dele, ou ter fé que por meio dele nascemos de novo. A oportunidade que o Pai nos deu de, por meio de Cristo, nós temos nosso novo nascimento. Então, assim, nos nasceu e Salvador, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, está em Lucas, né? Agora, Jesus não só teve uma função reduzida no aspecto de gerar os filhos de Deus, né? O filho e os filhos, novos filhos de Deus. Ele não só teve essa função de gerar, também teríamos que ter uma orientação no sentido de criar. Mãe não é só aquela que gera, mas mãe é aquela que cria, que acompanha o crescimento dos filhos. E nós também dependemos desse acompanhamento. E esse acompanhamento ficou a cargo de quem? Como nós vimos agora nessa tela que nós estamos observando. Quem irá guiar, orientar e proteger o novo Filho de Deus ou os novos filhos de Deus? Ele, o seu Espírito, o Espírito Santo, que vai conduzir essa criação. Próxima tela, por favor. Num governo social, ou num governo humano, num governo comum, né, como nós poderíamos dizer, que o termo governar pode ser entendido como zelar
pelo bem-estar dos cidadãos do seu país. E o termo governo, eu diria, tem por obrigação a proteção do povo contra ataques inimigos. E sob um governo, cada cidadão vive e sobrevive na esperança da defesa dos seus direitos por parte daquele governo, seja na sua integridade física, seja na sua segurança, seja na prevenção de opressão de outros poderes sobre eles. Então essa é uma expectativa que você teria já de um governo social, de um governo comum. Próximo slide, por favor. No entanto, o governo do reino, Jesus veio ao mundo para implantar esse governo do reino de Deus. Vimos isso na base de Isaías 9. Então foi lá, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Também na continuação do versículo vocês viram, ele estenderá o seu governo. O governo está sobre os seus ombros e ele estenderá esse governo. Então assim, em João, você vai abrir sua Bíblia agora em João 18, versículo 36, e você vai ver, o meu reino não é deste mundo. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui também e vou acompanhar com vocês, que eu quero estender um pouco o comentário sobre essa leitura, tá? Então vamos lá, João 18, verso 36, parte A, eu vou continuar pelos versículos. O meu reino, Jesus respondendo a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Para muitos dos nossos irmãos, ocorre um paradoxo, porque surge um entendimento entre alguns evangélicos de que concluíram de maneira equivocada que o reino de Deus não foi planejado para existir na terra. E o reino de Deus era algo vindouro, mas não para esse tempo e não para a terra. Ok? Mas a gente continua a leitura dos versículos no diálogo, você vai ver, se o meu reino, Jesus falando, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas aí Jesus dá um destaque aqui, ele diz, mas agora, o meu reino não é daqui. Agora, o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, existia um tempo, uma situação que o Senhor teria que passar, um tempo que ele queria que vencer, e era uma questão de horas. Então, por aquele momento, o reino dele, ele diz, mas agora o meu reino não é daqui, mas para isso eu nasci, como é a base lá do versículo de Isaías 9, 6 e 7. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está, ponto. O governo, verbo ser e o verbo está, o governo está sobre os seus ombros. Próximo slide, por favor. O governo do reino. O que Jesus não disse, o que nós estamos comentando com vocês agora nessa tela, foi que meu reino nunca estará neste mundo. Pelo contrário, foi justamente isso que ele veio estabelecer, um governo no coração daqueles que seriam os cidadãos do seu reino. Estudamos isso no bloco anterior. Eu vou até relembrar Ezequiel 36. Se você quiser anotar ou se quiser abrir sua Bíblia, Ezequiel 36, nós por várias vezes abrimos esse texto, trouxemos em tela e está na apostila de vocês no bloco da aliança. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que é a promessa da nova aliança. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos
guardem e observem os meus juízos. Então isso é uma promessa, ali estava se cumprindo a promessa. Então vocês percebem aqui na nossa tela, temos 2 coraçõezinhos aí que nós vamos começar a conversar um pouco sobre eles. Um coração governado por Jesus, um coração governado pelo Rei, né? Só um coração de carne circuncidado pelo Espírito Santo será ou está capacitado para obedecer o governo de Jesus Cristo. Aí ao lado você vê um coraçãozinho dividido, né? É como se fosse uma luta constante, né? De 2 governos, de 2 senhores tentando comandar um coração: o governo do reino e o eu, o nosso ego, a nossa vontade. Então a nossa vontade milita contra a vontade de Deus. Era assim no passado, foi assim na antiga aliança, foi assim na antiga aliança. Agora esse governo, então foi o que o Senhor Jesus falou para Pilatos: agora, né, ele disse lá, agora o meu reino não é daqui, mas daqui a pouco, daqui a algumas horas, quando eu ascender naquela cruz, o meu reino começa aqui. Por quê? Não era uma territorialidade nacional, mas era uma territorialidade emocional, do coração, também racional. Ele iria começar a habitar os corações, a governar os corações. No entanto, esse coraçãozinho, entre o embate entre o eu e a vontade dele, não é fácil. E isso é uma luta que ele também viveu isso e passou por isso. Vamos lá no livro de Mateus, só para você entender que meu eu está morto, né? Para chegar naquele nível que o apóstolo Paulo falou, já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Para você matar o seu eu ali e deixar que a voz do Espírito Santo, a escrita do Espírito Santo vivifique o teu coração, para que esse governo do Senhor Jesus seja pleno, o governo do reino esteja pleno no seu coração, você precisa entender que não é fácil. Nós dependemos exclusivamente do Espírito Santo. Chegou lá em Mateus? Vamos em Mateus 26, apenas para ilustrar que o próprio Senhor lutou contra o eu, não é? Mateus 26, nós temos ali no versículo 39, Jesus já ali na cruz, mas no Getsemane, Mateus 39, Jesus está orando e ele diz assim, no 39 ele diz: e adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você percebeu que Jesus tinha um eu? Ele tinha um desejo que ele estava ali, segurando, para que o governo do Pai dentro do seu coração e do que ele se alimentava, que era fazer a vontade do Pai, não fosse suplantado pelo desejo do eu, do nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque não podemos esquecer que ele era o Senhor dos Exércitos. Então toda aquela humilhação durante muito tempo poderia ter sido resolvido de outra maneira, mas era a vontade do Pai, ele tinha um propósito. Mas ele diz ali: não seja como eu quero. Então esse eu, ele milita no aspecto desse governo. Nós estamos comentando agora com vocês a questão do coração, da nossa internalidade, desse governo do reino dentro do nosso coração. Próximo slide. Bom, por que ele nasceu? Como Cristo mesmo disse, né? Para isso foi que eu nasci, para ser rei. Pilatos perguntou lá, né? Então você é rei? Você está dizendo que eu sou rei? Agora, para isso eu nasci.
para reinar, para ser rei e trazer-nos o reino de Deus, trazer-nos o reino de Deus, porque ele falou: por agora não, mas daqui a algumas horas, com tudo que vai acontecer, você vai ver o meu reino. Próximo slide. Benefícios do cidadão. Temos um governo forte, estamos no reino de Deus, somos protegidos dos ataques dos inimigos, e vale a pena relembrar a aula do pastor Rafael, porque pelo conteúdo da apostila, e ele colocou lá, e ele apontou aquela segurança, né? O que era viver no reino de Deus, né? Eu me lembro que o pastor Rafael, ele apontou lá, o que é viver no reino de Deus? Ele botou até como uma chave, né? É você não temer, ou diante do rugido, né, do leão, você não se permitir ter medo, você não se desesperar, você não sair do lugar do esconderijo, do lugar de descanso, do lugar de segurança. Então nós temos isso, temos um governo forte, estamos no reino de Deus, somos protegidos dos ataques dos inimigos, mas por termos uma nova vida aliançada, estamos empenhados numa guerra contra as forças da maldade, principados e potestades. Então isso faz parte da nossa, diria assim, militância do nosso reino de Deus. O inimigo, ele não entra, ele não se achega dentro do reino de Deus. O diabo não tem poder. Vocês também viram naquele quadro comparado entre as características do poder de Deus, a onipotência, a onisciência, e que o diabo não detém, não dispõe do poder de Deus, né? Próximo slide. Tudo que um bom governo deveria fazer está sendo feito no reino de Deus. Você precisa crer nisso, você precisa ter essa certeza. Tudo, não é parte, tudo o que de bom um governo deveria fazer está sendo feito no reino de Deus. A defesa dos nossos direitos, a garantia da ordem, a segurança contra a violência, dentre outros benefícios que nós temos, tudo está sendo executado pelo governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo governo do nosso Rei. Transportando esses benefícios para a nossa vida espiritual, nós evidenciamos que o governo de Deus, o governo do nosso Senhor, o governo no reino de Deus é um governo perfeito. Ele não é quase perfeito, ele é um governo perfeito. O rei promete e concede paz de espírito em meio às lutas e uma esperança para o futuro. Sobre a paz de espírito eu vou comentar mais à frente um pouquinho, mas sobre a esperança do futuro, vamos passar para o próximo slide. Quem está no controle? Quem está no controle? Nesse momento que nós estamos passando agora no Brasil, até quando estávamos escrevendo, ajustando essa apostila a partir da bibliografia do bispo Roberto Macalester, nós já tínhamos a ideia da epidemia que estava ocorrendo na China. Mas hoje, na aula já sobre esse aspecto, vocês leram aí do conteúdo, nós já estamos numa questão de pandemia. Então nós podemos dizer que nesse momento, no mundo e no Brasil, a situação está completamente fora de controle, nesse aspecto principalmente. No reino de Deus, Jesus está no controle da situação. Satanás não pode implantar a desordem, os demônios não têm poder sobre quem está vivendo no reino de Deus. Então, o que nós podemos, como é que fica essa equação? Como é que a gente faz esse equilíbrio aí? Quem manda é Jesus, porque o governo está sobre os seus ombros, Isaías 9. Logo, as coisas da vida e os problemas que se advêm, ou os problemas e as circunstâncias que nós enfrentamos, ou aquelas estratégias do inimigo, seja qual for, em qualquer campo, na família, no trabalho, na igreja, no mundo, aonde for, nós tivemos que enfrentar isso aí. As coisas da vida que nos aprontam não podem perturbar a mente de quem é protegido do Senhor e o serve de todo o coração, ou seja, que tem o seu coração governado por Ele, o que o serve de todo o coração.
Próximo slide, por favor. No Brasil, considerando o governo humano, assim, na nossa sociedade, nós temos aquela expectativa, né? A cada 4 anos nós elegemos o presidente da República, elegemos senadores, elegemos deputados, no intervalo entre esses 4 anos elegemos também prefeito, e sempre quando acabam essas eleições, nós nos perguntamos: estará o governo do país em boas mãos? Estará o governo do estado em boas mãos? Estará a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro em boas mãos? Essa é uma pergunta que nos fazemos sempre após cada período eleitoral de escolhas que somos chamados ao exercício da cidadania. No entanto, no reino de Deus, como seria essa questão? Estará o governo de Deus em boas mãos? Não é? Isaías 9, no 7, voltando lá a Isaías 7, 9, aqui na tela, você está vendo aí: Ele estenderá o seu governo. Ele estenderá o seu governo. Na aula anterior, o pastor Rafael deve ter mostrado para vocês, nós vimos na tela, uma questão numérica. Uma questão numérica. Não é, eu diria assim, não sei se ela pode se expressar de maneira, comparar espiritualmente, numericamente, mas uma questão numérica. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, durante aqueles 4.000 anos anteriores aproximadamente, o reino de Deus na terra, a expansão do reino de Deus na terra foi muito pequena. Pelo menos em termos humanos, de olhos visíveis, foi muito pequena. Você tinha uma nação pequena e um mundo, todo o restante do mundo, nações idólatras, que guerreavam contra essa pequena nação. E essa pequena nação desobedecia. Mas a estratégia de Deus com Jesus Cristo e o evangelho de poder que veio, por isso Jesus falou: por agora não, mas daqui a pouco começa. Para Pilatos, daqui a pouco meu reino já vai começar, que ele é um reino no coração. Essa estratégia de governar os corações ampliou por demais o reino de Deus na terra. Então, naquela população que o pastor Rafael mostrou, nós temos aí, a população do mundo hoje está em torno, uma estimativa de 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. Naquele conjunto de 7 bilhões e eu diria aí 700 milhões, nós temos lá 2 bilhões e 300 que constituem as religiões cristãs, somada ali os protestantes, os católicos, os ortodoxos, é o grupo cristão. Talvez, se você tivesse de mencionar assim 2 bilhões e 300 milhões, não sei quantas mil pessoas, eu não conseguiria dimensionar em termos de distância. Esses são os que estão respirando, vivendo nesse exato momento. Agora, no período em que Jesus Cristo ressuscitou, preparou a igreja, inaugurou a igreja e mandou ela para frente nos últimos 2.000 anos, pode ter certeza, tem muito mais que 2 bilhões de pessoas lá no paraíso aguardando a gente. Mas muito mais que isso. Então, essa expansão do reino de Deus se deu pela eficácia, pelo governo de Jesus Cristo nesse reino. Porque ele é um governo no coração, pelo coração, por dentro, transformando o homem. Então, ele quis dizer para Pilatos: o meu governo não é segundo o modelo deste mundo, porque o modelo deste mundo, eu preciso de um passaporte para visitar os Estados Unidos, eu preciso de permissão, eu preciso de autorização. Então eu tenho vários mecanismos de que um Estado ou um reino não se expanda além de uma determinada fronteira. Mas quando Jesus vai por meio do meu coração, do seu coração, ele está em todas as nações, ele está nos 5 continentes. É aí que o reino de Deus é expandido, e Jesus foi muito eficiente em estender esse reino em vários lugares. Nesse momento agora, no sábado à noite, tem igrejas, tem gente orando, tem gente cantando em todas as línguas. Esse reino não para, porque ele não usa aviões, não usa arma, não usa metralhadora, não usa lanças. A arma dele é o perdão e o amor.
que está contido no coração transformado, ou no coração governado pelo Senhor Jesus. Então, pode ter certeza, o reino vai continuar crescendo, e a evidência que nós temos desse crescimento lá na tela, ou a conclusão que nos leva a isso, é a igreja visível. É a igreja visível aqui na terra. Então está lá, a igreja visível estabelecida por Ele, pela qual a mensagem do seu evangelho é anunciada por todas as gerações, é a evidência de que o reino de Deus está em boas mãos. Eu diria para você que o número de habitantes de todo o Império Romano, quando Pilatos conversou com Cristo, não chega a 1/3 ou a menos de 1/3 do reino de Deus hoje, dos que respiram, porque já tem aqueles que estão com Cristo, já estão com Deus. Então não chega nem aos pés. Realmente o Senhor Jesus governa com eficácia, com eficiência, tem um governo perfeito, tem o comando e o controle de toda a situação. Próximo slide, por favor. Qual é a maior conclusão? Qual é, eu diria assim, a grande alegria que nós temos de proferir, de confessar, de falar: Jesus é Rei, Jesus reina e Jesus está governando. Eu falei para vocês no meio da aula que eu ia deixar para falar sobre a paz no finalzinho da aula. Vocês, se você é evangélico ou não, se você é de uma igreja pentecostal ou não, você já percebeu que às vezes nós nos cumprimentamos falando: a paz do Senhor, a paz do Senhor. Temos esse hábito de falar a paz do Senhor, desejar a paz. Fomos ensinados assim pelo Senhor Jesus. Mas você percebe que lá em Isaías 9, depois você volta lá, Isaías 9:7, tem uma denominação, quando chamamos maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e estava lá escrito assim: Príncipe da paz. Você vê que eu botei no finalzinho aqui da nossa última tela, está lá o Príncipe da paz. Príncipe da paz. Aqui tem uma grande lição do resultado do governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Ele quebrou a barreira de inimizade que tinha a humanidade com Deus. E isso você vai encontrar em Efésios 2, versículo 14 e 16. Vocês poderão ou visitar depois com calma, ou eu vou dar uma folheada aqui. E também em Romanos 14, 17, que diz assim: o reino de Deus é um lugar de paz e segurança do Espírito Santo. O reino de Deus é um lugar de paz e alegria no Espírito Santo. Então, assim, o reino de Deus é um lugar. Esse lugar é o seu coração. Aí ele conquistou, quebrando a barreira de inimizade entre você, eu e os nossos irmãos em Cristo. Inimizade com Deus, ele quebrando, ele trouxe a paz. O teu inimigo, né? Aquela coisa que você não fala mais com aquele vizinho, não falava mais. Aí quebra esse inimigo. Hoje vocês vão lá, conversa, um pede perdão, o outro passa a se amar, passa a se abraçar. Ou seja, recupera-se a amizade. Quando se recupera aquela amizade, você passa a viver em paz com o seu vizinho. Quando você recupera a amizade que você tinha com seu filho, com sua filha, com seu tio, com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, você recupera a paz, porque vocês voltam a ser amigos. Então Jesus é o príncipe da paz. Por isso que o inimigo não entra no reino de Deus. Por isso que as potestades dos principados não têm acesso ao reino de Deus, porque Jesus não quebrou a inimizade entre o império das trevas
e o nosso Deus. Ele fez isso por você, ele fez isso pela humanidade. Então depois, ao final dessa aula, você vai confirmar isso, né? Lá em Efésios 2, versículo 14 e 16, você vai ver por que o nosso rei, o nosso governador é o príncipe da paz. E você vai ver por que você fala comigo. A paz do Senhor, Wellington, e eu falo com você. A paz do Senhor, nos damos a paz. Porque a paz que nós temos, né, excede todo o entendimento e é a volta do nosso relacionamento com o Pai. Isso foi conquistado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Rei, que reina e que é o melhor governador que nós poderíamos ter. Amém? Quero desejar para vocês uma boa continuidade de noite de sábado e Deus lhe abençoe rica e abundantemente. E vamos agora para a nossa sala ou para o nosso grupo do WhatsApp, se você quiser tecer algum comentário, falar alguma coisa. E graças a Deus por mais uma noite, mais uma aula. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Até a próxima.